Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos iniciando a 8ª aula, que corresponde à situação de aprendizagem 8. Aqui quem vos fala é o professor Ioannis de Química. E o tema da situação de aprendizagem 8 é influência das variações de temperatura e pressão em sistemas em equilíbrio químico. Mas antes de iniciarmos, vamos ver quais são as habilidades que estão relacionadas com essa situação de aprendizagem. E aqui eu destaquei na cor azul, né? Então, quais são elas? Reconhecer os fatores que alteram os estados de equilíbrios químicos, como temperatura, pressão e mudanças na concentração de espécies envolvidas no equilíbrio. A outra habilidade é prever modificações no equilíbrio químico causadas por alterações de temperatura, observando as entalpias das reações direta e inversa. Outra é prever como as alterações nas pressões modificam os equilíbrios envolvendo fases líquida e gasosa, e envolve solubilidade de gases em líquidos. E a última é avaliar entre diferentes transformações químicas a que apresenta maior extensão, dadas as equações químicas e as constantes de equilíbrio correspondentes. Essa última habilidade a gente também viu bastante dela na situação de aprendizagem número 7, né? Mas aqui também tem a ver com esse assunto. Então vamos lá dar sequência no nosso material. Influência da temperatura. Como nós vimos lá na primeira situação de aprendizagem, primeira e segunda situação de aprendizagem, a temperatura acelera a reação química. Então a gente já tem que partir desse princípio que a temperatura ela tem como princípio acelerar a reação química. Escreva a equação que representa o equilíbrio de autonização da água, assim como a expressão de sua constante de equilíbrio. Então, ó, nós já vimos isso lá quando nós estávamos falando de pH, né? Então, qual que é o KW? KW é igual a concentração de H+, que multiplica a concentração de OH- dividido pela concentração molecular, que é a concentração da água propriamente dita. Se vocês não lembram de onde é que eu estou tirando isso aqui, só para finalizar isso aqui, eu vou colocar o valor da constante KW, né, que é da ordem de 10 a menos 14, ou seja, ela é muito pequena. E para a gente entender de onde é que isso saiu da equação de autoionização da água, que é H2O está em equilíbrio. Equilíbrio são duas flechas, né? Uma que vai e outra que volta. Em equilíbrio entre H mais OH menos, ok? Lembrando isso, vamos ver aqui, ó, usando a expressão que permite o cálculo do pH, calcule o pH das águas nas temperaturas especificadas na tabela a seguir, completando-a com os valores calculados. Então aqui, qual que é a expressão que calcula o pH? É menos log, né, da concentração de H+. Teve um exercício lá atrás que a gente realizou e a gente verificou que, como a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-, a gente utilizava o valor da constante. Então pensa o seguinte, gente. O valor da constante é 10 a menos 14. Então 10 a menos 7 é de H+, e 10 a menos 7 de OH-, porque tudo isso vale 10 a menos 14. Se eu vou fazer log de 10 a menos 7, eu vou ter 7. Mas aqui eu tenho 0,11 vezes 10 a menos 14, 0,30, 0,68, são vários valores. Então, como é que a gente vai resolver isso de forma mais simples?
Faço o cálculo do menos log desse valor aqui, e aí o resultado eu divido por 2, porque metade é H+, e metade é OH-. Então vamos lá fazer alguns exercícios para ver se vocês conseguem entender melhor o que está acontecendo. Então, pessoal, vamos lá. Ó, nós temos aqui, ó, ponto 11 vezes 10 elevado a 14 menos. Isso aqui é igual a esse numerinho aqui, ó. Fazendo o log desse numerinho, nós vamos ter o resultado de 14,96. Então nós temos aqui, ó, 14,96 dividido por 2, né? Pra gente achar o pH. Então nós temos aqui, ó, 14,96 dividido por 2, que vai dar 7,48. Ok? Vamos para o próximo valor. Nós temos aqui ponto 30, né? Ponto 30 vezes 10 elevado a 14 menos. Dá esse numerinho aqui, fazemos o log desse valor, dá 14,52. Então nós temos aqui 14,52 dividido por 2, né? Porque metade é H+, metade é OH-, então nós vamos ter aqui 14,52 dividido por 2 igual a 7,26. Continuando. Próximo é ponto 68. Então, ponto 68 vezes 10 elevado a 14 menos, vai dar esse numerinho aqui, nós fazemos o log, vai dar 14,17. Arredondando, tá, gente? 14,17, que nós vamos dividir por 2, e nós vamos ter o resultado de 14,17 dividido por 2 igual a 7,09. 7,09. Quero fazer uma pausa aqui e falar sobre arredondamentos. Não é 0,85? De 5 para cima, arredonda para cima. De 5 para baixo, arredonda para baixo. Então, se fosse 0,84, seria 0,8. Como é 0,85, vai para 7,08, vai para 7,09, ok? Continuando aqui, ó, o próximo é 1, né? E 1 a gente não precisa fazer, porque 1 vai dar 10 a menos 14, que vai dar 14,00, dividido por 2, e aí nós vamos chegar a um resultado igual a 7,00. A 50 graus, nós temos 5,47. 5,47 vezes 10 elevado a 14 menos, vai dar esse numerinho, faz o log, 13,26. Observem aqui que é 26, 2 é menor do que 5, então mantém os 26, 13,26. Então nós temos aqui 13,26 dividido por 2 vai dar igual a, então ó, 3,26 dividido por 2 igual a 6,63. 6,63. Continuando, o último valor é 51,3, então nós temos 51,3 vezes 10 elevado a 14 e faz o log desse valor, que vai dar 12,289. 12,29. Então tem aqui, ó, 12,29 dividido por 2 vai ser igual a, então, ó, 12,29 dividido por 2, 6,63.
6,15. O que nós observamos aqui? Que à medida que a temperatura da água vai sendo aumentada, você vai tendo um abaixamento desse pH, ó. Então esse pH ele vai ficando, entre aspas, tá, gente, mais ácido, tá? Agora vamos responder as questões e entender melhor o que está acontecendo. O pH da água mudou? O pH da água mudou. O que foi alterado para que isso acontecesse? A temperatura. A água continua neutra? Opa, agora sim. A água continua neutra? Gente, a água não deixou de ser água, independente da temperatura que ela está. Então, mesmo o pH tendo mudado, menos, entre aspas, ela estando ficando mais ácida, ela não deixou de ser neutra, porque ela continua tendo a mesma quantidade de H+, e a mesma quantidade de OH-. Então, a água continua sendo neutra? Com certeza, né? Questão 4. Verifique os valores das energias, né, entalpias. Lembrando vocês que a gente viu sobre a entalpia o ano passado, né, das transformações envolvidas no equilíbrio da autoionização da água. E aqui está, né? Então a água se ionizando, o que está fazendo? Ele separou essa representação que a gente tem aqui, ó, da autoionização da água em duas reações, tá? A água ionizando e a água voltando, ionizada voltando a ser água. Então é isso que nós temos aqui. Quando a água se ioniza, você precisa colocar energia para que isso aconteça. E a gente observa isso aqui em cima na tabela. À medida que a temperatura vai aumentando, ela vai ionizando mais. Então vai tendo uma variação do pH, né? Mas ela não deixa de ser neutra. Então, como eu estou fornecendo energia, e quando eu forneço energia o sinal é positivo, né? Então a transformação ela é endotérmica, porque é a energia que vai entrar na reação química. E quando a água ionizada passa, né, a ser água líquida, ela perde a mesma quantidade de energia que ela ganhou aqui, menos 58 kJ, que é uma transformação exotérmica, porque a energia está saindo do sistema. Sabendo que essas transformações acontecem simultaneamente, por isso que estão em equilíbrio químico, em mesma rapidez, é considerado os valores de kW apresentados na tabela anterior, e considerando os valores de kW apresentados na tabela anterior, avalia se o aumento da temperatura poderia causar o favorecimento da transformação de ionização da água ou de formação da água. Então o que a gente observa aqui? Na medida que eu vou aquecendo, eu estou favorecendo o que? A ionização da água. Como é que eu sei disso? Porque eu não estou aqui, ó, deixando o pH entre aspas mais ácido. Isso aqui está provando para mim o quê? Que eu estou aumentando a quantidade de H+, não é isso? Se eu estou aumentando a quantidade de H+, quer dizer que essa água está se ionizando mais na medida que se aumenta a temperatura. Olha que fácil. Questão 5. O equilíbrio químico descrito por CO mais H2O, que está em equilíbrio com CO2 mais H2, admite os seguintes valores para a constante de equilíbrio Kc. Tá? A temperatura vai aumentando e a constante de equilíbrio, o que vai acontecendo com ela? Ela vai aumentando também. Se a minha reação química, se eu estou aumentando a extensão da reação, né, eu estou aumentando a extensão da reação química, ou seja, eu estou favorecendo a formação dos produtos, né, lembrando que isso aqui são os produtos. Se eu estou favorecendo a formação dos produtos, eu estou aumentando a extensão da reação química à medida que eu aumento a temperatura. Agora vamos ver lá. Sabendo-se que a transformação é endotérmica, por que ela é endotérmica? Porque à medida que eu aumento a temperatura, aumenta a extensão da reação. O aumento da temperatura do sistema favorece ou desfavorece a formação de CO2? Ó, a formação de CO2, CO2 é produto, né? CO2 não é produto? Olha o CO2 aqui, ó. CO2 é produto. Então, o aumento da temperatura aumenta a formação de CO2.
Concluindo, o aumento da temperatura aumenta a transformação endotérmica de equilíbrio químico e a diminuição da temperatura favorece a transformação exotérmica de um equilíbrio químico. Muito bem. Influência da pressão. Para estudar a influência da pressão no equilíbrio químico, vamos considerar a dissolução do oxigênio em água, lembrando vocês que a gente viu isso ano passado também. A quantidade de oxigênio dissolvido em água é essencial para todas as espécies que vivem no ambiente aquático. A tabela a seguir mostra diferentes concentrações desse gás dissolvido em água, a 25 graus, a diferentes pressões. Essa dissolução pode ser representada por oxigênio gasoso se misturando com água, se transformando em oxigênio dissolvido em água. Então, as solubilidades são essas. Observe que na medida que eu aumento a pressão, eu aumento a quantidade de oxigênio que se dissolve em água. Observando a tabela, você diria que a pressão afeta a concentração de oxigênio que se encontra dissolvido na água? Sim, gente? Agora vamos ver se ela aumenta muito ou pouco. Aumentando a pressão de 1 atmosfera para 9 atmosferas, eu tenho uma variação de mais ou menos 10 vezes. Não. Mais ou menos 10 vezes a quantidade de oxigênio que se dissolve. Como? O como é que é legal, porque o que acontece? Como você tem um frasco lá que está com água, e aí você tem um oxigênio. Estou colocando uma molécula só, mas são milhares. E você aumenta a pressão, o que vai acontecer? Esse oxigênio está em equilíbrio aqui, tá? Ele está em equilíbrio aqui. O que vai acontecer? Você não está empurrando o oxigênio contra a água. Esse oxigênio vai começar a entrar mais aqui na água. E aí aumenta a sua dissolução em água. Você aprendeu? Vamos ver, galera. No processo de produção do ferro, em usinas siderúrgicas, ocorre a reação óxido de ferro mais CO, dando ferro metálico mais CO2, cuja constante de equilíbrio K varia com a temperatura conforme a tabela a seguir. Então a temperatura está aumentando, só que a minha constante aqui, ela está diminuindo, Então escreva a expressão da constante de equilíbrio para essa transformação. Qual que é a constante da expressão de equilíbrio? Então, nós temos K vai ser igual reagente, isso? Nós temos reagente e produto aqui, K vai ser igual ao produto, ou seja, concentração de ferro, mais concentração de CO2, não é isso? Desculpa, gente, mais não, vezes concentração de CO2 dividido pelos reagentes, concentração de FeO vezes concentração de CO. Ok, galera? Então, qual que é a expressão da constante de equilíbrio para essa equação? É essa aqui. O aumento da temperatura favorece ou desfavorece a obtenção do ferro metálico? Está observando na tabela que o aumento da temperatura desfavorece a obtenção do ferro metálico. Por quê? Justifique, na medida que a temperatura aumenta, a constante, a produção de ferro, diminui. Lição de casa. Essa lição de casa é bem legal. Mergulhadores costumam utilizar misturas dos gases oxigênio e nitrogênio em seus cilindros. Essas misturas são conhecidas como nitrox ou como EAN, tá?
que é ar enriquecido com nitrogênio. As mais comuns são 32 de oxigênio e 68 de nitrogênio. Então, EAN36, que é 36% de oxigênio e 64% de nitrogênio. Lembrando vocês que lá no começo do ano a gente viu que nós temos aproximadamente 20% de oxigênio na atmosfera. Então essa mistura ela tem mais oxigênio do que esse ar que a gente respira. Para alguns tipos de mergulho que fogem do recreacional ou esportivo, são também usadas misturas de gás como trimix, na qual além do oxigênio e do nitrogênio é utilizado gás hélio, porque o gás hélio ele elimina bolhas de ar da solução. A gente usa isso na faculdade, gás hélio, borbulha para outras funções, tá? Tem um aparelho na faculdade chamado HPLC que usa solventes, né? E os solventes em contato com ar acaba tendo gases misturados. E como é que a gente retira esses gases dos solventes? A gente borbulha hélio, tá? E é extremamente importante para você ter uma análise bem feita. Mergulhadores também usam misturas chamadas heliox, que contém somente oxigênio e hélio. A escolha da mistura depende da profundidade do mergulho e do seu tempo de duração. Porque, independentemente da mistura de gás escolhida, mergulhadores a grandes profundidades devem levar em conta o tempo de descompressão. Considere que a cada 10 metros abaixo da superfície do mar a pressão aumenta aproximadamente 1 atmosfera. E que a solubilidade de gases em água varia com a pressão, como a gente já viu ali em cima. Para responder essa pergunta, analise um experimento hipotético de planejamento de mergulho que deverá permitir a exploração durante 25 minutos de um navio naufragado a 73 metros de profundidade. Na tabela estão explicitados tempos de parada que os mergulhadores deverão fazer a diferentes profundidades durante a subida desse mergulho. Esse exemplo considera que a primeira necessidade de parada seria 30 metros de profundidade. Então, 30 metros, tempo de parada, 1 minuto. A 27, mais 1 minuto. A 24, 2 minutos. A 21, 3, 18, 4. Na medida que vai subindo, você tem que aumentar o tempo de espera. Na hora que você chega a 3 metros, tem que ficar quase meia hora lá esperando para o organismo se acostumar com essa condição. Observe que esse mergulho, para que os mergulhadores possam explorar o navio naufragado, por 25 minutos deverão levar quase 1h30 para retornar à superfície, a fim de que a descompressão seja feita de maneira adequada. Como é que você responde isso? Por que tem que ser feito isso? Hein, galera? Pensa um pouquinho. Então, pessoal, pensaram? O que eu posso ilustrar para vocês é o seguinte, ó. Pegar alguma situação do nosso cotidiano. Quem nunca fez isso, faz para ver como é que funciona. Quando você tem uma garrafa de refrigerante, se você abrir ela de uma vez, pensa numa garrafa de refrigerante quente, tá? Se você abrir ela de uma vez, ela vai ferver e vai transbordar. Se você pegar a mesma garrafa de refrigerante e você abrir ela lentamente, deixar todo o gás que está lá dentro dela e saindo lentamente, né? E aí a hora que terminar de sair todo aquele excesso de pressão, você vai perceber que esse refrigerante ele só vai começar a dar uma fervescida quando estiver terminando de sair todo o gás. Então esse é o princípio que é utilizado aqui. O que vai acontecer com o mergulhador se ele de repente subir tudo, voltar todo o percurso dele sem parar? Como ele estava na alta profundidade, existe um aumento da pressão do gás que ele está respirando, que é o oxigênio e nitrogênio, dentro do sangue. Então, o sangue do mergulhador a alta profundidade está muito mais enriquecido com os gases que ele está respirando. Se ele voltar rapidamente, é igual abrir uma garrafa de refrigerante rapidamente. O que acontece? O sangue dele vai ferver, ele vai morrer. Por isso que ele tem que vir voltando lentamente, parando, para que o oxigênio que está no seu sangue entre em equilíbrio com a nova pressão, porque ele está diminuindo a pressão, e aí assim ele evite de estar falecendo devido ao sangue dele estar fervendo. Bom, galera, chegamos no final da situação de aprendizagem.
Aqui nós temos o que eu aprendi para vocês fazerem um resumo aí sobre essa situação de aprendizagem. Sejam honestos com o aprendizado de vocês e façam um resumo bem feito. Um forte abraço e até mais.